Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje tem por tema Geografia e os 5 conceitos principais. A geografia, assim como as demais ciências, ela também busca seus estudos por categorias, então ela usa categorias para basear os seus estudos. E a geografia, ela é uma ciência humana que tem por princípio o estudo do espaço geográfico e as suas composições. E ela estuda basicamente a relação entre a natureza e a sociedade. E esses conceitos básicos da geografia, eles vão servir justamente para nortear o tipo de pesquisa, aquilo que você vai estudar. Ele vai servir como um parâmetro para você estudar determinada questão da geografia. Por exemplo, se eu for estudar alguma disputa política, questões de guerra entre países ou estados, ou qualquer tipo de conflitos que tenha a ver com territórios, então eu vou utilizar o conceito de território, por exemplo, que vai utilizar mais essa questão de poder e conflitos também entre países, por exemplo. Mas em relação a esses conceitos que a geografia usa para pautar os seus estudos, é preciso ressaltar que ele não é unicamente da geografia. Então ele pode ser utilizado por outras ciências também e devido a isso, ele não tem um significado único. Isso significa que outras ciências podem usar esses mesmos conceitos com significados diferentes. E atualmente a geografia usa 5 conceitos básicos. O primeiro é o espaço geográfico, que é o seu principal ponto de estudo. Tem também o conceito de território, lugar, região e paisagem. Esses conceitos a gente vai estudar um pouco eles ao longo dessas aulas aqui. O primeiro conceito que nós vamos estudar da geografia é justamente o espaço geográfico, que é o principal conceito que a geografia trabalha. E esse conceito de espaço geográfico, ele está inteiramente ligado à ideia de transformação do meio ambiente via ação humana. Então, esse espaço geográfico ele vem ser uma relação, ele vem ser o resultado de uma relação entre o homem e a natureza, que está uma relação inteiramente ligada. E essa relação entre sociedade e natureza, ele vai ser justamente, vai produzir o espaço geográfico, vai produzir como resultado o espaço geográfico. Então, dessa forma, a gente pode encarar o espaço geográfico como resultado da modificação de espaço natural pela ação humana. Então, devido a isso, de o espaço geográfico ser esse resultado da relação entre o homem e a natureza, ele vai ser extremamente dinâmico. O espaço geográfico é algo extremamente dinâmico, justamente porque a sociedade está em constante mudança, está em constante ação e interação com a natureza. Então, quando a gente fala de ações humanas, tratando de variedades das relações, então o espaço geográfico vai ser justamente esse resultado das relações e atividades desenvolvidas pelo ser humano aqui no ambiente. Então, devido ao fato de que o espaço geográfico vem ser esse resultado dessa interação entre o homem e a natureza, vale ressaltar também que o espaço geográfico ele pode ser considerado como um espaço integrado de paisagens naturais que foram modificadas pelo ser humano. Então, o espaço geográfico, ele vai ser bastante dinâmico nessa relação de suas funções. Ele pode ser utilizado em relações de lazer, em relações de comércio, moradia. Isso porque o espaço geográfico, ele vai ser construído e reconstruído constantemente de acordo com as ações humanas nesse ambiente. Então, um dos exemplos mais clássicos de espaço geográfico vem ser justamente a cidade. Isso porque a cidade está em constante mudança. Geralmente a cidade vem de, por exemplo, antes, em algum momento, tudo isso aqui era florestas, eram árvores ou eram mares, algo do tipo. E hoje em dia é tudo urbanizado, é tudo cheio de casas, de comércios, o que torna um espaço geográfico dinâmico. Um dia foi algo natural e hoje é algo totalmente modificado pela ação humana. Então isso vem ser justamente o espaço geográfico. E atualmente o espaço geográfico ele é marcado mundialmente pelo fluxo intenso. Isso se dá principalmente pela globalização. A partir da terceira revolução industrial, onde o ser humano passou a agir ainda mais na natureza, quando passou a modernizar as suas atividades, isso trouxe como consequência maior ainda essa dinâmica do espaço geográfico na sociedade. O segundo conceito de geografia que nós vamos conversar hoje é paisagem. E paisagem, geralmente, por exemplo, se eu te perguntar o que é paisagem, provavelmente um grupo de pessoas vai dizer, paisagem é tudo aquilo que é belo, por exemplo, flores, praias, parques, jardins, florestas, tudo isso é paisagem. E se eu perguntar para outros tipos de pessoas também, elas podem responder que paisagem é tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que ela vê é paisagem. Esse conceito pode estar certo e pode estar errado.
não está totalmente certo e também não está totalmente errado. Mas para que você compreenda melhor qual é o conceito de paisagem, eu vou conversar com vocês aqui a respeito disso e mencionar para vocês qual é o real conceito de paisagem para a geografia. E é possível destacar que existem vários conceitos que podem destacar, que podem nos ajudar a entender o que é espaço geográfico. Mas desses conceitos, o conceito que melhor define, que melhor nos ajuda a entender o que é espaço geográfico, é justamente o conceito de paisagem, devido à sua dinâmica, porque a paisagem ela vem estar diretamente ligado com essa ação do ser humano no espaço geográfico. Então, paisagem e espaço geográfico é algo que estão inteiramente ligados, é algo que não dá para separar. E por isso você vai ver melhor agora o conceito de paisagem, você vai passar a entender melhor por que esses dois conceitos estão inteiramente ligados. Entre os conceitos de paisagem, um dos conceitos que melhor destaca o que realmente ela é o seguinte: a paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então aqui a gente pôde ver, a gente pôde perceber que a paisagem ela vai além do que é aquilo que a gente apenas vê, ela vai além da nossa visão. Ela está ligada com a nossa audição, com o nosso olfato, com o nosso tato, e daí você vai perceber daquele conceito que eu falei bem no início, que as pessoas poderiam responder que seria tudo aquilo que a gente vê, e que essa resposta ela não estaria totalmente correta, mas também não estaria errada, é justamente por isso, porque a paisagem ela não vai se limitar somente ao visível, somente aquilo que você vê, mas também, por exemplo, existem os elementos invisíveis da paisagem, que é o barulho, o odor, tudo aquilo que está presente em determinado lugar, aquilo faz parte da paisagem. E sobre essa questão da paisagem, de como a gente pode perceber ela não somente pela nossa visão, basicamente, eu vou dizer um exemplo aqui para vocês. Eu não sei como você está vendo essa aula, se é por celular, se é por computador, mas você vai ver ao seu redor e você pode fechar os olhos e você pode tocar nas coisas. Ainda assim, você vai saber que tem, por exemplo, um computador na sua frente, você vai saber que tem uma parede ao lado, você vai saber também que tem o celular. Então, tudo isso faz parte da paisagem. É você perceber, é você ter o sentido de que aquilo existe. Então, isso também faz parte da paisagem. A paisagem, ela também vai permitir que você verifique, que você analise diferentes dinâmicas do funcionamento das sociedades. Por exemplo, ela vai omitir ou vai te revelar algumas informações sobre questões econômicas, sobre questões sociais, sobre questões de dinâmicas dessa população, questões de economia também. Tudo isso, a paisagem ela vai revelar para você. Um dos exemplos é, por exemplo, as cidades históricas. E como eu mencionei no início da aula, que paisagem e espaço geográfico estão inteiramente ligados, isso a paisagem ela está em uma complexa interação entre a sociedade e a paisagem, de acordo com as ações da sociedade, de acordo com as ações das pessoas no meio ambiente. Então isso vai gerar impacto diretamente na paisagem. E também é importante perceber que a paisagem ela vai também revelar como funcionavam coisas no passado. Por exemplo, cidades históricas é um exemplo muito clássico de como a paisagem está inteiramente ligada ao espaço geográfico. Por exemplo, tem as cidades históricas. Um exemplo aqui nós temos, aqui no Maranhão, a cidade de São Luís e a cidade de Alcântara, que, por exemplo, lá eles apresentam a arquitetura do período lá do século XIX, século XVIII. Ela vai apresentar toda uma estrutura de como funcionava, de como se dava a dinâmica dessa população. Então, a partir dos estudos, a partir de como você vai analisar aquilo, você vai ter uma noção, você vai ter uma percepção de como funcionava a dinâmica da população naquela época. Então a paisagem ela também vai ter essa função de revelar para nós como funcionavam as coisas no passado. E por último, nós temos as outras categorias das paisagens, que pode ser caracterizada como paisagem natural e paisagem geográfica. A paisagem natural, ela vem ser justamente aquela paisagem que ainda não foi tocada pelo ser humano, aqueles lugares que ainda não há interferência da ação antrópica, que é a ação humana, aquele lugar em que o homem ainda não interferiu consideravelmente lá. E tem também a paisagem geográfica, que é justamente onde o homem já agiu, onde o homem já fez as suas ações, e lá, por exemplo, nós temos os exemplos da cidade que eu mencionei anteriormente para vocês, questões de praças, questões de lugares para lazer, escolas, tudo isso está inteiramente ligado à questão da paisagem geográfica, que é aquilo que o homem já tocou, aquilo que o homem já
interferiu com as suas ações. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre a geografia e os seus 5 conceitos principais. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima!